Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Salve o povo da Bahia, salve os baianos, salve seu Zé Pilintra, salve seu Zé do Coco, salve seu Zé dos Coquinhos, salve o povo da Bahia. Boa noite a todos. Mais um programa Amigos do Seu Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Eu sou a Mãe Mônica Berezutti. Um beijo no coração de todos, que Oxalá ilumine e abençoe vocês, uma boa semana. Obrigada pela audiência, obrigada por vocês estarem sintonizados na rádio e mandando as suas perguntas para nós. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui para apresentar o programa Amigos do Seu Zé. E no programa Amigos do Seu Zé, nós temos as perguntas que você manda, os seus questionamentos, as suas dúvidas, para o seu Zé Pilintra e para os baianos responder. Eu tenho auxiliado e ajudado na medida do possível. Então eu queria dizer para vocês, bom, nós já estamos chegando no final do ano. Novembro e dezembro praticamente nós encerramos as nossas atividades depois da Mãe Iemanjá. E pegamos um período de férias, e depois das férias estaremos de volta. Eu não sei como é que vai ser o procedimento do programa do Seu Zé, mas precisa alinhar com a rádio e depois nós vamos informar para vocês. Mas temos muitas perguntas, tem acumulativo as perguntas e eu tenho uma novidade, uma surpresa para vocês, que até o final do ano, eu acho que ainda vamos ter aí uns 4, 5 programas
para chegar quando chegar dezembro. E nós vamos estar sorteando para um ouvinte. Então nós vamos mandar para onde você estiver. Lá no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Hungria. Enfim, nós vamos mandar para você. Nós estamos fazendo uma promoção e vai receber de presente uma guirlanda de colocar na porta, mas toda enfeitada e toda com axé do seu Zé Pilintra, tá? Como proteção, não como enfeite, mas como proteção. E nós vamos depois divulgar no site a fotografia, as fotos da guirlanda. O nosso site é www.luzdourada.org.br, Luz Dourada tudo junto. E o nosso telefone de contato é 011 2302 4087. 011 2302 4087. E nós vamos estar divulgando. Além disso tudo, nós temos também a nossa grade de cursos. O nosso curso EAD de Doutrina e Cultura Umbandista é um curso que tem todos os esclarecimentos e de todo o processo iniciático e das dúvidas, as dúvidas mais frequentes dentro da Umbanda. Por que veste branco? Por que bate cabeça? Por que toma banho? Por que a vela de Pai Oxóssi é verde? Por que usamos as guias de proteção? Enfim. Então esse curso é muito, muito, muito proveitoso para você que quer conhecer a nossa religião, que quer saber sobre a nossa beleza chamada Umbanda, onde transcende um pouco a parte só religiosa, acaba sendo um método de vida, uma irmandade, uma convivência muito grande, porque a gente acaba convivendo bastante com os irmãos de fé. Então a gente já começa a aprender a viver na comunidade e, fora isso, todo o processo de trabalho caritativo e que a caridade começa dentro do próprio terreiro. Um axé a todos, uma boa noite e vamos começar. Boa noite, seu Zé. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigado pessoal da rádio, aos médiuns. Obrigado a você ouvinte que mandou as suas perguntas. Estamos nos aproximando do final do ano, uma época boa, época onde todo mundo sente as vibrações de amor. Então, vamos manter nossos padrões elevados aí de pensamento. Seu Zé, por favor, suas considerações aí pra gente poder começar o programa. Boa noite, filhos. Que a força de Pai Ogum, Mãe Oxum, esteja no caminho de vocês com a força do povo da rua. Oxe. Nascendo bom fim, nossa Mãe Oxum abençoe vossos corações. Boa noite, eu sou a Lu, estou aqui ajudando a Mãe Mônica, como vocês já sabem, na apresentação do programa. Vou passar aqui alguns agradecimentos. Tatiana de São Paulo, boa noite, obrigado, seu Zé e Mãe Mônica, por essa oportunidade, salve a todos. Salve. O Ricardo, salve, também sou médium de Zé Pilintra. Sou muito grato por tantos ensinamentos que essa falange nos transmite, incorporados ou não. Axé a todos e salve a malandragem. Salve. A Patrícia de Belo Horizonte diz, salve seu Zé. Eu queria saber se mesmo o médium seguindo um caminho correto, em nome da caridade, ele está suscetível a atrair espíritos negativos na incorporação e por quais motivos isso ocorreria. Obrigada e axé. Como ela chama? Patrícia de Belo Horizonte. Não, Patrícia, assim, o médium é médium e ele traz dentro da sua questão espiritual a oportunidade de ajudar os outros irmãos. Não sei o o contexto da sua pergunta, mas assim, em dia normal de trabalho, se o médium faz as firmezas dele, vai fazer os trabalhos lá no terreiro, essa possibilidade não tem. Ele vai incorporar espíritos sofredores, Egum, Quiumba, num trabalho específico de descarrego lá que a casa faz. Aí ele tem essa possibilidade. Agora, se você está se referindo na consulta, quando ela está acostumada a incorporar determinado guia lá no terreiro e de repente abrir uma possibilidade de incorporar, isso aí é difícil, né?
se acontecer algum resgate, alguma coisa, e o dirigente está lá para poder orientar e corrigir. Não, podemos continuar. O Pedro diz boa noite. Boa noite. Seu Zé, em um dos programas anteriores, o senhor comentou que o espírito pode ficar preso no corpo e até mesmo no cemitério. Sim. Mas como o espírito fica preso em certos lugares da espiritualidade, sendo que o corpo espiritual pode atravessar paredes, objetos em qualquer lugar? Obrigado pelo esclarecimento. De nada. Como é que ele chama mesmo? Pedro. Pedro, é assim. Realmente, olha. É que assim, a única coisa que você está só misturando algumas questões, né? O espírito pode atravessar as coisas, anda, tá. Mas tem uma questão que você não está levando em consideração, que é a parte do entendimento de evolução espiritual. O ser humano, quando morre, ele não está com o entendimento ainda correto da espiritualidade. Então ele fica preso no corpo, ele fica preso no cemitério. Muitos têm um apego muito grande com a empresa, com o trabalho, com a casa, e aí eles vibram isso e vão para lá, ficam presos lá, ou eventualmente ficam vagando na rua. Então esses não têm o domínio ainda, né, a consciência espiritual de que eles podem ou que eles não podem fazer. Então eles ficam vagando, ficam sofrendo, até a hora que seja o momento do resgate, para que eles possam ser cuidado e entendimento daquilo que pode e não pode fazer. O fato, né, que você fala que o espírito é espírito, pode atravessar a parede, entrar em qualquer lugar, também não funciona bem assim. Você tem que perceber que todo lugar existe um guardião. Não interessa se é uma casa de alguém, não interessa se é um bar, não interessa se é um açougue, uma padaria, qualquer um tem um guardião. Então você não pode simplesmente chegar e ir entrando sem pedir licença para esse guardião. Ele não vai deixar. O que você deve ter visto algumas situações onde você deve ter lido, né, onde espíritos de luz vão lá resgatar aquele irmão necessitado. Aí são situações específicas e tudo isso tem um acordo anterior. É que os livros não entram nesses detalhes de como é o mecanismo, como são os acordos que são feitos, porque a partir do momento que o espírito está pronto para ser resgatado, há uma ordem divina. E essa ordem divina, todos têm que obedecer. Todos. Independente de ser espírito de luz ou trevoso. Todos obedecem. O trevoso tem um chefe dele. Então ele sabe o que vai acontecer se não obedecer uma ordem divina. Então quando tem ordem divina, não tem para ninguém. Todo mundo tem que seguir. Tá certo, amigão? Obrigado pela sua pergunta aí. Pode falar, por favor. Ainda, tudo que o seu Zé disse aí, muito esclarecedor. Ainda, moço, leve em consideração que de um lado existe o livre-arbítrio e do outro lado existe uma lei. E, ou estando morto, ou estando vivo, desencarnado, como tu quiser dizer aí, existe ainda aquele livre-arbítrio. Se o espírito tende pro lado de não querer aprender nada, de não querer evoluir, de não querer aceitar, ele vai ficar vagando, entre aspas, preso num corpo, num cemitério, numa casa, num carro, naquilo que ele acha que é dele ainda. Entendeu? É mais ou menos por aí, moço. Moço. A Flávia Sampaio, de Montes Claros. Salve seu Zé e mãe Mônica. Zé Pilintra trabalha tanto na linha da direita quanto na da esquerda. Entendo que ele não se apresenta com o mesmo nome nas duas, mas há como sabermos quando ele está atuando na esquerda? Desde já, obrigado. Quem é? Flávia, de Montes Claros. Flávia, boa noite. Fia, Zé Pilintra é Zé Pilintra. É o mesmo nome. Direita, esquerda, cima, embaixo. De aparecer Zé Pilintra. Se der outro nome, não é. Se der outro nome, é Exu, é Pombagira, é o nome que o cara for dar lá e for utilizar. Na direita é seu Zé, na esquerda é seu Zé também. João Carlos, de Florianópolis. Salve seu Zé e mãe Mônica. Salve. Já ouvi diversas vezes que não se deve chegar para uma consulta espiritual e dizer para a entidade tudo o que está passando, pois se o médium estiver mistificando, ele poderá utilizar dessas informações para, de certa forma, ganhar a confiança do consulente. Mas eu já presenciei alguns guias perguntando ao consulente qual era o problema dele. Se, no caso, o consulente não quiser expor o problema, o guia atuará nessa necessidade
do consulente? Não ter falado? Não. Não tem como o guia chegar a esta dificuldade? Obrigado pelo esclarecimento. O pessoal tem que falar o problema. Só tem que falar. Se você partir do princípio que você vai num lugar onde você acha que as pessoas fazem uma mistificação, troca de lugar, mas... E aquilo que a gente sempre falou desde o começo. Vocês têm que ter discernimento. Né? E você vai num lugar lá que o médium começa a falar umas pataquadas lá, vai embora. Troca de médium. Reclama pro pai de santo. Se for o pai de santo, troca de terreiro. O que acontece é assim. Vocês têm que perder a mania de achar que os guias vão lá ficar adivinhando lá passado, futuro. Tem situações, quando é permitido, que o guia vai lá e vai falar, olha, aconteceu isso, você fez isso, aconteceu isso, você fez aquilo, aquilo lá. Mas muitas vezes, isso não é permitido. O ideal, assim como você vai numa consulta do médico, né? Você fala o que está acontecendo na sua vida. Porque você para na frente do médico e fala assim, tô doente, doutor, olha pra minha cara e fala o que eu tenho e me dá o remédio. É a mesma coisa. Né? Você vai procurar ajuda espiritual, porque assim, o engraçado assim, é igual uma questão psicológica, né? Só o fato de você pôr o seu problema pra fora, já começa a lhe ajudar. Que você está pondo o problema pra fora, você está usando o guia lá como um confessor, falando, olha, estou passando por essa situação. Muitas vezes o que você acha que é problema não é problema. Por isso que o guia vai te dar o direcionamento. E depois no final o problema era outro. Muitas vezes é o problema, e o guia vai atuar. Então assim, eu costumo dizer que em algumas situações, né, que a pessoa para na frente do guia lá e fala assim, olha, fala aí o que eu estou passando, embora, vai seguir outra religião, entendeu? Falta de fé. Você tem que ter fé nas coisas. Tem pessoa que ele faz um monte de coisa errada, ele desconfia de tudo. Então ele já chega lá já desconfiando. Bom, faz sentido, né? Muitas vezes a solução, ela começa na verbalização do problema. De verbalizar, de se falar. Falar do problema. Então, assim, o guia pode atuar? O guia pode atuar, mas você tem que falar. Você tem que começar a resolver o problema abrindo e se aceitando o problema. Seu Zé, eu falo por mim. O cara para na frente, fala que não tem problema nenhum, eu dou um passo e mando embora. Tá certo. Vou ganhar tempo com o outro que tá lá precisando. Mas não tá assim, preparado ainda. Então, se ele não uma existe aceitação problema, dele. Não existe o problema. Tá certo? Então, assim, as pessoas acham que o guia tá lá para ficar adivinhando. O guia não tá para adivinhar, o guia tá para auxiliar. Então, se ele tem que te auxiliar, você tem que verbalizar isso. Não, isso aí. Já ouviu dizer aquele negócio que a palavra tem poder, moço? É isso. Como já disse o seu Zé, o outro seu Zé também. Só o fato de tu verbalizar e colocar aqui pra fora já tá demonstrando a sua humildade. De expor seu problema perante um guia. E a ajuda, quem pede ajuda é quem é humilde, que quem não é humilde não pede ajuda. Se tu quer ajuda, tu tem que expor. Ainda que o guia consiga ver se a pessoa está falando a verdade ou não, porque muitas vezes ele consegue pegar a pessoa na mentira, porque aqui o seu Zé que já disse nos programas, existe a sua verdade e a outra verdade do outro lado aqui. Então o guia pondera tudo isso antes de fazer o tratamento. O engraçado é assim, permite uma parte. Quando é para pedir para que tem interesse, aí pede que é uma beleza, né? Aí pede que é uma beleza, né? Quero isso, quero aquilo, quero passar na escola, quero fazer não sei o que. Aí é uma beleza para pedir. Não é? Quando é para vir se abrir lá, falar, olha, eu sou egoísta, eu sou sem vergonha, sou mentiroso, eu quero melhorar. Aí não. Aí o seu Zé tem que adivinhar os problemas. A demanda que seja, as coisas ruins, a própria doença, ela começa a se desligar de você a ponto do que você admite que tem aquilo e começa a colocar aquilo pra fora. Isso aí, começa a se desligar. Você começa a se desligar daquilo, porque enquanto tu não põe pra fora, tu tá convivendo bem com aquilo. Se tu gosta de ser vítima, tu não põe aquilo pra fora, fica se fingindo, tu tá gostando daquilo. Então começa a colocar verbalizar isso pra fora, que tu vai ver se a doença já não começa a melhorar. A doença ou o que seja. O Egum,
o capetinha que está lá te atazanando, ele começa a procurar outro lugar. O Vitor de São Paulo. Boa noite a todos. Seu Zé, quando uma entidade utiliza de uma erva para benzer, descarregar e tantas outras finalidades, essas ervas desprendem de alguma energia ou é tudo plasmado pela entidade? Obrigada. Eu não ouvi. Nós não... Todo mundo prestando atenção no pratinho de frutinha que está passando aqui. Passaram uns comes aqui e ninguém prestou atenção na pergunta. Desviou a atenção. Esperar a mãe passar. Ai, meu Deus. O Vitor de São Paulo. Boa noite a todos. Seu Zé, obrigado. Quando uma entidade utiliza de uma erva para benzer, descarregar e tantas outras finalidades, essas ervas desprendem de alguma energia ou é tudo plasmado pela entidade? Obrigada. Não, lógico. As entidades se utilizam do etérico e da energia que a erva libera, tanto para você para um banho, para você fazer um descarrego, para você fazer um bate-folha na pessoa. Então, assim, fato de que, assim, se o guia fosse só ficar usando o etérico, ele precisava pegar lá uma folha para fazer um bate-folha, não precisava pegar uma água de cachoeira para passar no médio. Né? Tudo tem energia que você utiliza aí em prol da pessoa que está utilizando. Do mesmo jeito, quando o guia pede para a pessoa fazer uma oferenda de fruta, é porque essa oferenda vai liberar energias etéricas que a pessoa está precisando. A vela, que sempre... No nosso plano físico, né, no nosso plano físico da vida, todos os elementos onde o homem não consegue criar, e sim Deus. Então nós temos aí não só a erva, nós temos as águas, nós temos as ervas, nós temos as sementes, nós minerais. Temos as pedras, nós temos as terras, nós temos as folhas, nós temos os frutos, nós temos as flores. Todos esses elementos naturais são condensadores de energias e que esses padrões energéticos são direcionados e mantidos pelos sagrados orixás. Então, nós temos ervas de Pai Oxalá, de Mãe Oxum, de Pai Oxóssi, enfim. Agora, por que um guia espiritual usa uma erva ou algum elemento para dar um passe, para trabalhar em alguém? Porque ele está trabalhando com o corpo físico. E este corpo físico também libera suas energias. Então, quando o guia trabalha com uma folha ou com qualquer elemento natural, aí vocês vão falar para mim, mas e a vela? A vela, quando está acesa, o fogo passa a ser um elemento natural. É no micro, mas representa o macro. Então, os guias na Umbanda, os guias espirituais na Umbanda, por lidar com milhões de tipos de energias e padrões energéticos negativos, e só é capaz de transformar e transmutar isso um elemento da natureza. Porque o elemento da natureza vai funcionar como astringente, como purificador, como liberador de energias positivas. Então é isso, tá? Um beijo grande no coração. Partindo dessa... Deixa eu ver esse negócio. Não quero não. Partindo de tudo isso que mãe Mônica explicou aí, seu Zé, dá para prestar atenção também na hora de comprar os elementos para fazer as coisas que seus guias pedem e procurar o princípio natural daquilo lá. Por isso que não se usa uma guia de plástico. Procura-se cristal, pedra, que ela isola a energia. Não vai enfeitar o seu terreno com planta de plástico que vai durar o ano inteiro, né? Entendesse? A Rose de Lindóia, salve. Poderia fazer algum comentário sobre as linhas de trabalho que vemos em apometria? Por exemplo, a Fraternidade Branca? Existe alguma correspondência com alguma linha de trabalho dentro da Umbanda? Trata-se dos mesmos espíritos que trabalham na Umbanda ou podem ser outras entidades? Obrigada a todos.
Rose, um beijo no seu coração. Pessoal de Lindóia, axé. Rose, meu amor. Eu não sei por que as pessoas querem fazer ponte, né? Selar uma coisa e outra. No fundo, tudo liga a Deus, ok? Ok. Só que, abaixo disso tudo, abaixo de Oxalá, cada um no seu quadrado, cada um no seu trabalho, cada um na sua profissão, cada um no seu mistério. A apometria é algo que está ligado mais à parte espírita da coisa, tá bom? Umbandista, nós, tem terreiros aí que o pessoal mistura tudo. Segunda-feira faz oração, reza o terço, na terça faz a desobsessão espírita, na quarta põe a mesa branca, na quinta toca pros seus caboclos incorporar, na sexta-feira bota lá um catimbó, enfim. Só que assim, essa casa é casa do quê então? Então, tem que ter um chefe, tem que ter um mentor, tem que ter algo e ser seguido ali. A Igreja Católica é a Igreja Católica, por ela sozinha se basta. Ela não precisa ficar pegando recurso das outras para ela ser alimentada. Então a Umbanda não precisa de recurso de outras para ser autoalimentada. Não estou desmerecendo nenhuma religião. E esse trabalho de apometria, ele é válido? Lógico que ele é válido. Para as pessoas dedicadas e estudadas a isso. Só isso. A Nara da Bahia. Mãe Mônica, também sou filha de Mamãe Oxum. É possível algum irmão de santo tentar roubar o santo da cabeça que é a Mamãe Oxum? Ô Nara, axé pra você. Amei ir pra Bahia, amei Salvador, Bahia. Nós tivemos lá no terreiro, o primeiro terreiro fundamentado do Brasil, de Candomblé, Engenho Novo, né? Casa Branca do Engenho Novo, de Engenho Velho, até errei o nome, Casa Branca do Engenho Velho, muito maravilhoso terreiro. Axé a todo o pessoal. Tonho, axé pra você, Ogã, que me recebeu lá de braços abertos. Um beijo grande no seu coração. Enfim, agora, vamos lá. Ninguém rouba, ou pega emprestado, ou toma o que é seu. O que pode acontecer, tá? Dependendo da própria fraqueza espiritual da pessoa, né? E o não segurança, o não preparo, as não fundamentações corretas. Uma magia negra, um trabalho muito negativo pode o quê? Inverter ou afastar. Não tirar. Né? Não tirar, mas afastar a conexão, é isso. Mamãe Oxum continua lá, ninguém consegue. Gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. O orixá está num patamar que ninguém consegue atingir. Não tem magia nenhuma, não tem nada, nenhum tipo de trabalho que o ser encarnado possa fazer, que possa bulir, ou possa mexer, ou possa mudar o que Deus criou neste patamar vibratório. Deu para vocês entenderem, então? Então, ótimo. Abaixo disso, as pessoas fazem as magias e prejudica a pessoa. Então, ela pega e suja o canal, suja a conexão aqui. E isso compromete as ligações. Não que ela roube, tá bem? Ninguém rouba Oxum de ninguém. Pode ser feito um trabalho negativo de magia negra ou de inversão de forças, onde a pessoa foi lá, né, e depositou a coroa, enfim. Mas eu não vou entrar em mérito de questão, tá bom? Agora, fique tranquila, que se a sua Mamãe Oxum, sempre esteja com você, e o melhor elo de ligação de você para a sua Mamãe Oxum é suas boas atitudes. Tá certo? Seu coração pleno. Não estou dizendo que você não tenha que ter defeito, porque todos nós temos, inclusive eu, mas, esta ligação vem das atitudes internas que ninguém vê, onde ninguém pode ver.
que são o que você pensa, o que você é por dentro. Porque por fora é uma casca. Tá bom? Um beijo grande e axé. Vitor Coelho, de São Paulo. Boa noite, seu Zé. Boa noite, mãe Mônica. Por que as Iabás, Iemanjá, Oxum e Ansan têm o rosto coberto? Não são só as Iabás. Para falar uma verdade bem verdadeira para você, são todos os orixás. Femininos e masculinos. É que, por fato de comercial, vamos dizer assim, a gente acaba se adaptando às tendências do mercado, vamos dizer. Mas, quando os orixás se plasmam, todos se plasmam de rosto coberto. Seja o feminino ou o masculino. Agora, o porquê cobre o rosto, eu vou deixar isso em ponto de interrogação. Sabe por quê? Porque você tem uma Iemanjá, uma Iabá. Então, eu acho que está na hora de você começar a ver o que ela faz, para depois você perceber o porquê que eles cobrem o rosto. Cada orixá tem algo íntimo dentro da gente que só faz pra gente. Mas enquanto o médium não consegue entender isso, ele não consegue ver o resto. Então, pensa aí no que eu falei. Vinícius de Carapicuíba. Boa noite, salve seu Zé, salve todas as proteções, salve mãe Mônica. Gostaria de saber do seu Zé se é verdade que o homem não incorpora Nanã na Umbanda. E se isso realmente é verdade e por quê? Parabéns pelo trabalho de caridade que vocês realizam, que Deus ilumine a todos. Boa noite. Como é que chama? Vinícius. Ah, Vinícius. Não, moço, tem isso aí não. Tanto homem e mulher, incorpora tudo na Umbanda. Nanã, só tem um orixá feminino que o homem não incorpora. Eu não vou falar não, você estuda aí, depois você aprende. O resto é assim, Nanã incorpora, tanto é que o pai Marcelo tem Nanã na coroa, ele recolhe, incorpora, faz saída, normal, não tem problema nenhum. Pode incorporar sim. Assim como o guia também, o homem pode incorporar uma cabocla, pode incorporar um herê feminino. Não tem problema não, gente. Isso é preconceito besta. Tem uns pais de santo que tem na cabeça aí. Fala que o homem não pode incorporar pombagira, que se ficar muito incorporado aí fica afeminado. Tá bom. Vamos próximo. Matheus Silva, do Rio de Janeiro. Salve a malandragem, boa noite. Gostaria de saber em qual linhagem vem o seu Zé, se vem por Ogum. Pois tem uma pessoa que recebe seu Zé Pilintra das almas. Seria um Zé Pilintra de Obaluaê? Por favor, faça comentários sobre energia original e cruzamentos da falange malandra. Agradeço, salve axé. Só isso que ele quer? Eu acho que vai dar uns 3 programas. Ó, bota seu Zé em terra aí, conversa com ele aí, que ele te dá uma ajuda nisso aí. Não, vamos dividir por partes. Assim, tem umas coisas que eu vou falar. Não era pra falar, mas eu vou falar. A gente fala desde o começo dos programas. O espírito, ele trabalha em algumas linhas. Não, eu sou o seu Zé Pilintra, eu sou um espírito. Não é porque eu sou um espírito que eu não tenho a coroa dos orixá. Tenho. Então, a linha do seu Zé Pilintra é a linha do seu Zé Pilintra. Todo mundo é seu Zé Pilintra. Tá? Quando o médium solta a parábola lá, que ele é Zé Pilintra das almas, Zé Pilintra das ruas, Zé Pilintra não sei o que lá, gente, tem coisa que assim, vocês têm que entender, tem coisa que não é pra falar. O seu Zé põe na sua cabeça, é pra você. O guia não precisa ficar dando nome, sobrenome, origem, entrecruzamento não sei da onde. Não vai abrir. Da mesma maneira, quando ele risca o ponto lá, é um pedaço. Por maior que seja lá que ele riscou no chão, aquilo é um pedaço da assinatura espiritual dele, ele jamais vai colocar. Então, o médium que trabalha com seu Zé Pilintra, acabou com qualquer outra linha, você ficar esticando o nome. Pra quê? Pra dizer que o Zé Pilintra das almas é melhor que o Zé Pilintra ali, coitadinho, incorpora só o Zé Pilintra, que não é de nada. Aquele não tem sobrenome. Ele não é de lugar nenhum. Não é assim, gente. Eu já falei, eu tenho na coroa
tenho Abaloê, eu tenho algum. Mas eu, Zé Pilintra, que incorporo no Pai Marcelo. O Pai Marcelo tem a coroa dele. Faz outras coisas. Eu não sou o espírito do Pai Marcelo. Sou espírito, um outro, que trabalha na franja de São Zé Pilintra. Eu tenho os meus mentores espirituais, quando eu termino o programa eu agradeço, assim como o seu Zé que está aqui, o seu Zé que também tem lá toda a estrutura dele, hierárquica na coroa, que muitas vezes não tem ligação com a estrutura do médium. É questão de resgate. Trabalha junto por resgate, não trabalha junto por afinidade de coroa espiritual, né? Entre cruzamento. Não vou nem entrar no mérito disso aí. Quer falar alguma coisa? É assim. A parte de cima já deu nó, imagina a parte de baixo. Algumas pessoas, elas querem um entendimento muito maior de alguma coisa que eles não vão usar. É complicado, né? Mas é assim, por exemplo, um caboclo, ele é sempre de Oxóssi. O comando da linha de caboclo é de Oxóssi. Aí se ele vem... É Oxóssi, assim como o Zé Pilintra é algum. Mas o que acontece? Depois vem as irradiações para quem trabalha, tá certo? Aí ele pode trabalhar para o Bulaê, pode trabalhar para Oxóssi, trabalhar quem quiser, tá certo, filho? E aí ele associa um nome ao orixá que ele trabalha, tá certo? Mas isso daí, as coisas que você, como o seu já falou, as coisas tem que guardar para você. O Douglas, boa noite. Boa noite. Queria saber o porquê alguns Zé Pilintras têm sotaque, falam oxente, têm o gingado de um jeito e outros de outra forma. Eles não são todos Zé Pilintras? Não. Então, por que essa grande diferença entre um e outro, e isso às vezes ocorre até dentro do mesmo terreiro? Muito agradecido. Não, mas tudo bem. É isso, o seu Zé está falando. Tem a ver também com a linhagem de cada um. Isso aí, tem jeito. Tem Zé Pilintra paulista, que nem eu, quase não enrola a língua, e tem uns Zé Pilintras baianos. Tem uns Zé Pilintras carioca aí que... Gente, assim... E ó, eu vou falar mais pra você, cara. Se baixar um Zé Pilintra nos Estados Unidos, ele vai falar inglês. Aí vai dar nó na cabeça de você. Posso falar? Senhor? Pode. Deixa eu dar a grande verdade na pergunta anterior e nessa daí. É que as pessoas acham que nesse plano que os guias nós estamos, as coisas pararam lá na época de Jesus Cristo, lá e não evolui, seja homem ou mulher que não estiver ouvindo, antes das ideias partirem para esse plano, ela vem lá de cima, e tudo é tão organizado quanto aqui. E tem a ideia de uma empresa gigante que tem um chefão lá, abaixo dele tem os outros, e abaixo dos outros tem os outros, abaixo dos outros tem os outros. Ninguém entra lá dentro se não tiver um cargo, não é assim? Para entrar na empresa você não tem que se apresentar. A gente é tão organizado quanto. E cada um que trabalha num departamento tem as suas características. É bem mais organizado, né? Entendeu? Bem mais organizado. E a regra funciona. E a regra funciona. Não é só com o Zé Pilintra, não. Se tu põe 7 tranca-rua em terra com 7 médios diferentes, filho, vão ser diferentes, não vão ser igual. Eles vão ter as essências iguais, mas sempre há uma diferença. Como uma empresa. Você tem 10 pessoas trabalhando numa empresa, elas têm o mesmo objetivo, mas elas são diferentes. Elas são diferentes. As falanges é a mesma coisa. Por assimilidade ou por questões questões comuns, né, do espírito tal, ele no momento do desencarne, depois que ele expurgou, não sei o que, ele vai ser resgatado por alguém. E geralmente, por essa linha ao qual ele é resgatado, é que ele fica depois trabalhando. Se é resgatado por um Exu, depois ele vai ficar trabalhando naquela linha do Exu. Às vezes é por familiaridade, às vezes é por agradecimento, às vezes é por direcionamento da própria espiritualidade. Não vê o caso, né? O que vê o caso é que você tem que agradecer que vai ter alguém que vai lá te buscar. E quem é, meu? É assim, o padrão existe, né? Tem-se o padrão, lógico, não dá para se fugir de um padrão de um Zé Pilintra, de um tranca-ruas. Mas há a particularidade de cada guia. Não, já pensou? Esse é um monte de robô trabalhando. Olha, a Laura Maria pergunta
tá bem por aí também. Boa noite a todos. Boa noite. Mãe Mônica e seu Zé. E qual seria a diferença de baianos para baianas no terreiro? Tem alguma diferença entre essas duas entidades, mesmo sendo da mesma linha? Tem, um é homem e outra mulher. Agora as diferenças foi o que o seu Zé falou, Cada um é um espírito, né? Eu não vou nem falar outras coisas que tem outra, vai dar uma confusão. Então assim, ó, gente, assim, ó, põe a sua vida numa linha do tempo, né? Você nasce, estuda, você se prepara para fazer uma profissão. Aí você escolheu que você é médico. Vai lá, estudou, virou médico. Você trabalha, aí você sai, entra no hospital. Aí trabalha de um jeito. Mas você é médico. E todo mundo que tá lá é médico. Tem médico de várias especialidades. Mas assim, o conceito básico é que todos são médicos. Aí tem um que cuida do pé, tem um que cuida do lado de dentro, tem um que dá do lado de fora. Todos são médicos. Se você mudar de hospital, aquele hospital tem outras regras. Aí você vai trabalhar diferente. Mas você continua sendo médico. Da sua especialidade. Aí você estuda mais um pouquinho, você pode ter a sua especialidade e outra especialidade. Então fazendo uma analogia, é mais ou menos assim, só para vocês entenderem, funciona a questão espiritual, né? Então, o hospital lá, você olha como se fosse uma falange, lá dentro todos são caboclos, aí cada caboclo tem uma especialidade, aí à medida que vai estudando, tá, mas na origem, todos são caboclos, todos pertencem ao Oxóssi, e cada um vai ser de um jeito, e são espíritos diferentes trabalhando lá dentro. Cada um absorve de um jeito, cada um assimila a informação de uma maneira. Mas segue uma regra clara lá. A Vanessa de Orlândia, São Paulo. Olha, aqui pertinho. Boa noite a todos, salve a todos os seus Zés presentes. Nasci na Umbanda, mas hoje não tenho onde frequentar, então ia a um centro kardecista. Porém, pedi afastamento, pois o presidente da casa desfez de um espírito de um preto velho que incorporei em um dos nossos trabalhos, sendo que este espírito sempre está lá ajudando. Em nome de Deus, me orientem. Ando meio desanimada, me sinto desorientada, sinto uma tristeza muito grande. Infelizmente, aqui onde moro, não tem um templo idôneo. Seu Zé, desde criança cresci vendo o espírito de Zé Pilintra que trabalhava com meus entes. Amo sua linha e creio na sua ajuda e dos demais. Axé. Axé, filha. Você não mora tão longe não. Tem umas cidades grandes próximas aí que de repente você pode achar um terreiro que funciona de sábado, domingo para você poder ir. Infelizmente é triste, né? Eu imaginava que essas coisas não aconteciam mais, mas é duro escutar um negócio desse em pleno 2013, né? Que o preto velho baixa um terreiro de mesa branca, os caras põem o preto velho pra correr, tadinho. É uma vergonha, mas se eu baixasse lá ia apanhar, né? Muito bem, os caras botaram pra correr, baixar um Zé Pilintra ali, é recebido a tiro. Pelo amor de Deus, já pensou? Baixa lá, o cara ficar te doutrinando? Ave Maria. Olha, filho, realmente é complicado, mas assim, como você mesmo disse, você tem fé no seu Zé Pilintra, o pessoal, você cresceu vendo seu Zé Pilintra trabalhando, então, pega aí uma velhinha, meia vermelha, meia preta, acende, se possível pode ser uma de 7 dias aí, põe um copinho de pinga do lado, põe um cigarrinho de filtro branco, pede para mim para que consiga lhe orientar, consiga lhe ajudar, colocar alguma coisa no seu caminho para que você ache um bom terreiro para trabalhar, viu minha filha? Que o pessoal lhe receba, que você consiga colocar suas entidades em terra aí, botar o preto velho para trabalhar, botar seu Zé para trabalhar, deixar as coisas aí acontecer na sua vida. Tá bom, filha? Meu axé, que a corrente do seu Zé Pilintra olhe por você, tá bom? Makerly Fernandes, de Florianópolis. Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja convosco. Eu sinto que tenho um guardião Exu, mas não sei o nome dele. Eu posso fazer uma firmeza em agradecimento de todas as vezes que sou intuída a fazer as coisas certas? Eu queria muito oferendar algo ao meu Exu em minha pombagira da praia, mas não sei o nome deles, embora eu sinta sempre perto de mim. Me ensina a fazer uma firmeza a eles? Muito grata. É Makerly. Minha querida, um beijo grande no seu coração, Makerlin, axé,
Oferenda de Exu e Pombagira, nós temos algumas oferendas básicas, sim, que nós costumamos utilizar alguns elementos, assim, universais, né, que todos os Exus acabam aceitando. Então, assim, pro Exu, você coloca um pouquinho de pinga, uma pinga branca, tá? Um copinho de pinga. Você pega uma vela preta e uma vela vermelha, tá bom? E uma branca. E faz um triângulo. A branca na ponta, a vermelha à direita do triângulo e a preta à esquerda. Dentro desse triângulo, você coloca o copinho de pinga, você coloca um cigarro de filtro vermelho ou um charuto, você coloca um cravo, uma flor cravo vermelha, que eu acho que para começar já tá bom para os seus agradecimentos e seus pedidos, tá bem? E para Pombagira, você pode oferendar, você já deu a intuir aí que ela é uma pombagira da praia, né? Então você pode colocar uma rosa vermelha e uma branca, uma vela vermelha e uma azul clara, ou uma prata, uma taça de champanhe branca e um cigarro branco de filtro longo, tá? Isso e umas moedinhas brancas. Já tá ótimo. E pro Exu umas moedinhas dourada. Tá bom? Moeda corrente. Não faz mal que não tem o nome. E não tem problema. Pensa do meu Exu guardião, a Pombagira guardião, senhora. Converse como você tá ouvindo eu falar com você. Como um protetor, como um espírito amigo, como um guardião e um protetor, tá? Um companheiro fiel e leal. Faça os seus agradecimentos e os seus pedidos, porque o Exu vai ver a intenção, tá? É isso que Exu e Pombagira vê, a intenção de como foi feito. Axé. Próxima pergunta. Renato Chiapim, de São Paulo. Salve, seu Zé e toda a sua falange. Muito obrigada por nos ensinar tanto nesse programa. Seu Zé, gostaria de saber se houve permissão para tanto, se um espírito como o senhor, que trabalha como guia em um dado mistério, após um período ou após atingir determinado merecimento, pode passar a servir a outra falange, trabalhando em um mistério diferente ou até mesmo em outra linha, a fim de seguir seu desenvolvimento. Desde já, obrigado pela resposta e que Deus abençoe a todos os guias e médios dessa casa. Eu acho que se o guia pode ser baiano e depois preto velho virar caboclo e tal. Olha, dentro do mistério de Deus, acho que dentro da criação de Deus, Deus é que pode ou não pode mandar ou desmandar e mas assim, seus mentores. Pode ver a evolução, só não queria que visse a evolução assim. Exu evoluiu, virou preto velho. Não é assim. Não tem essa estrutura. E quando o preto velho, por servir a Deus por muitos milênios, resolve servir a Deus à esquerda também? É que assim, as pessoas têm mania de achar... As pessoas têm mania de achar que tem uma hierarquia de linhas dentro da Umbanda. Que é Exu, depois é boiadeiro, aí depois é marinha. Não é isso que acontece. Não tem isso. Agora assim, sabe que eu acho bem interessante a sua pergunta? Eu gostaria, do fundo do meu coração, não é você, tá? Mas eu já estou fazendo um comentário bem geral. Gostaria muito, eu como uma babá, uma dirigente espiritual, gostaria tanto que os filhos fizessem só o arroz e feijão bem feito. Tava bom. Entendeu? Se os filhos se preocupassem realmente em desenvolver um bom trabalho com aquele, sabe? E assim, aprendesse a cantar ponto, aprendesse a bater cabeça, aprendesse a fazer o seu banho, aprendesse a orar, a rezar para os orixás, aprendesse a chegar no terreiro e ficar em silêncio, aprendesse a ser colaborativo com o terreiro, porque às vezes as pessoas ficam indagando tanto, ficam chegando perto da Mãe de Santo, só fica perguntando. Se ele produzisse mais ou participasse mais com o terreiro, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quando a gente aprende como é feita uma consagração, uma festa de um guia?
trabalhando no antes. É. Não é na hora do evento. Como é que a gente conhece as entidades? Trabalhando por ela. Aí você conhece uma entidade. Aí você conhece um guia espiritual. E sabe que às vezes a gente se apega em coisas que, desculpa, mas não tem. Veja, será que não está na hora da gente realmente se preocupar na Umbanda, o templo vivo que somos nós, de dentro para fora? Será que não está na hora de realmente a gente assumir a nossa espiritualidade, a nossa evolução espiritual como pessoa, e parar de se preocupar se o guia veio para a direita ou para a esquerda, se ele era amarelo ou é azul, se Zé Pilintra veste roupa branca ou roupa preta, enfim. Então, isso não é a questão da pergunta, mas eu aproveitei a deixa, enfim, para falar isso. Eu, como uma dirigente espiritual, me vejo ainda com médiuns de terreiro, antigos de terreiro, que não sabem o básico. Triste. Ele está preocupado com outras coisas. Ele tinha que saber o básico. Axé. Isso dizendo a respeito da pergunta que a gente respondeu há 2 atrás aí sobre ser uma empresa, um hospital. Do lado de cá, moço, isso do o superior achar que o inferior tem que ficar lambendo seus pés só acontece aqui no plano de vocês. Que tem uma empresa que o chefe acha que quem limpa o chão não vale nada. Porque do lado de cá, cada um é uma peça fundamental dentro do seu lugar. Cada um tem o seu valor merecido. Isso que o mais velho acha que o mais novo não vale nada é só no plano de vocês que acontece. Vocês estão aprendendo, batendo cabeça. Vão continuar batendo cabeça não sei por quantos anos aí. Entendeu? Veja nosso lado aqui como uma empresa sim, como um hospital sim, mas que cada um tem o seu valor. Tanto que acabou de desencarnar e chegou na porta, quanto aquele que está lá por 300 anos. O Rafael de São Vicente. Por sonho, entrei em uma casa com uma placa escrito Povo do Oriente. Me apresentaram meus guias da esquerda e da direita. Na esquerda me apresentaram um preto velho na linha de Ogum, o da direita não consigo me lembrar. Minha pergunta é possível um preto velho atuar na esquerda? Dentro do que nós não vimos e não controlamos, porque isso vem de uma hierarquia divina, é possível. Depende da lei maior da justiça divina, não depende de nós. Só isso. O Ailton de Ubá, Minas Gerais. Ao iniciar o desenvolvimento mediúnico e anos atrás, algo aconteceu em minha mente e cérebro, pois sinto que queimou a visão do olho mental, trazendo transtornos e cobrança íntima, espiritual e material, e a incorporação positiva se tornou um grande fardo. O que fazer para resgatar o que de mim foi retirado? Como fazer para reencontrar o que de mais precioso na minha mediunidade? Onde encontrar aquela que seria minha amada Maria Redonda e meu amado Pedro Baiano? Anos se passaram depois do falecimento da minha mãe de santo. Anos são um fardo que carrego com meu fracasso. Oxalá nos abençoe. Eu tenho, para encerrar o programa, que nós estamos chegando ao final do programa, dizer para você o seguinte. A sua pergunta nós vamos começar a responder no próximo programa, tá bom? Um beijo, axé. Boa noite, irmãos. Obrigado por mais um programa, por vocês estarem aqui mandando as suas dúvidas, os seus agradecimentos, os seus pedidos. Obrigado, seu Zé, por estar aqui. Mãe Mônica, Lô, pessoal da rádio. Nosso Senhor do Bonfim abençoe e ilumine a todos vocês. Axé. Muito obrigado. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti.
Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.